E aí, pessoal do sexto ano, Matheus Viana aqui de novo, nessa segunda parte da nossa aula sobre os gases da atmosfera, tá? A gente já falou do gás nitrogênio e do gás oxigênio no vídeo anterior. Agora a gente vai falar do gás chamado ozônio. A fórmula dele é O3. Repara como muda o nome da substância, ó. Se eu tenho um oxigênio com outro oxigênio, dois átomos, eu chamo essa dupla de gás oxigênio. Agora, se eu tenho um oxigênio ligado a mais dois oxigênios, quer dizer, três átomos de oxigênio, essa substância se chama ozônio. Tá? O ozônio ele pode ser formado a partir da união de moléculas de gás oxigênio. Repara, aí eu tenho três moléculas de gás oxigênio. Aqui, ó. Um átomo de oxigênio, que é o O, outro átomo de oxigênio, ligados por esse tracinho vermelho aqui, que é uma força química, né? Uma energia química. Essa molécula é uma molécula de gás oxigênio. Essa aqui é outra molécula de gás oxigênio, essa aqui é outra molécula de gás oxigênio. Pensa no seguinte, imagina que você tem um navio de brinquedo montado com peças de Lego. Você concorda que se você desmontar esse navio, você pode pegar essas mesmas peças e construir, sei lá, um castelo? Com as mesmas peças? Vê se você entende o que eu quero dizer aqui. Ó. Você tem três moléculas de gás oxigênio. Essa aqui, O2. Essa aqui, O2. Essa aqui, O2. Essas ligações aqui podem se desfazer e se transformar nessas ligações. Ó. Repara, agora, essa molécula aqui é uma molécula de ozônio. Você pegou as mesmas peças que você tinha antes, que são os átomos de oxigênio, e ligou de outra forma, montou de outra forma. Então agora você tem duas moléculas de ozônio. Isso é uma das formas de se produzir ozônio, fazer uma reação com moléculas de gás oxigênio. Só que além disso, o ozônio ele pode ter uma relação com a radiação ultravioleta. Radiação ultravioleta é uma energia que vem do Sol. Eu até botei em amarelo aí para você fazer essa associação, tá? A radiação ultravioleta ela pode ser prejudicial para a gente, porque ela causa queimaduras e a longo prazo pode causar câncer de pele também. Quando a radiação ultravioleta bate nas moléculas de ozônio, ela costuma desfazer essas ligações, quebrar essas ligações. E aí aqueles mesmos átomos de oxigênio se rearranjam e formam moléculas de gás oxigênio. E aí, qual é a consequência disso? A camada de ozônio, ela filtra a radiação ultravioleta que vem do Sol. Olha só, radiação ultravioleta representei aí de novo pela sigla RUV. Representei a radiação chegando à camada de ozônio através de uma seta. Repara a grossura, a espessura dessa seta. Agora repara a espessura dessa seta, ó, da radiação ultravioleta que passa pela camada de ozônio. É bem menor, para chegar até a superfície terrestre. A radiação ultravioleta que chega à camada de ozônio é muito maior do que a radiação que passa pela camada de ozônio. Por quê? Porque essa energia que é a radiação ultravioleta é usada para destruir as moléculas de ozônio. Aí elas se transformam em moléculas de gás oxigênio. Depois elas se rearranjam e voltam a ser ozônio. E fica nesse ciclo. Então a radiação ultravioleta é filtrada pela camada de ozônio e chega em muito menor quantidade até a superfície terrestre. A gente vai estudar melhor a camada de ozônio mais para frente, tá? Mas só para você entender o princípio básico do funcionamento da camada de ozônio, tá? E aí a gente entra no nosso quarto gás, que é o gás carbônico, que tem a fórmula CO2, que é um átomo de carbono ligado a dois átomos de oxigênio. Tá?
O gás carbônico ele é consumido pela fotossíntese. Esse nome aí, ó, dióxido de carbono, é um sinônimo de gás carbônico. Tá? Porque são dois, óxido, que se refere ao oxigênio, de carbono, que é o C da fórmula. Então, o gás carbônico é o CO2, ou dióxido de carbono, ele é absorvido, ele é consumido durante a fotossíntese. Ele também é liberado pela respiração. O ar que a gente inspira tem pouco gás carbônico. O ar que a gente expira tem muito gás carbônico, porque a gente está eliminando esse gás carbônico dos nossos pulmões. A combustão, que a gente já falou quando a gente comentou de gás oxigênio, libera gás carbônico. A combustão consome o gás oxigênio e libera o gás carbônico. Além disso, o gás carbônico ele é usado em alguns tipos de extintores. Extintor recebe esse nome porque ele extingue, ele acaba com o incêndio. Então, existem vários tipos diferentes de extintor. Um deles tem dentro, lá do aparelho, do recipiente, gás carbônico. Cada tipo de extintor é para ser usado num tipo diferente de incêndio, num tipo diferente de fogo. No caso do gás carbônico, é usado para líquidos e gases inflamáveis. Então, se o incêndio tiver sido originado por líquido ou gás inflamável, é recomendável que se use o extintor de CO2. O que acontece é que esses diferentes tipos de extintores eles podem piorar a situação do incêndio se você usar num tipo errado de fogo. Então tem que tomar cuidado com isso. Outro uso bacana do gás carbônico é o gás do refrigerante. Aquele gás, sabe quando você abre e faz aquele barulhinho de gás saindo? Então, aquilo é gás carbônico saindo. Sabe as bolinhas que ficam presas no gelo, quando você coloca gelo no refrigerante? Gás carbônico. Outro uso interessante, importante do gás carbônico é o gelo seco. Você já estudou mudanças de estados físicos e você sabe que quando uma substância vai do gasoso direto para o sólido, ou do sólido direto para o gasoso, a gente chama isso de sublimação. Então, se você pegar o gás carbônico e sublimar, o que significa isso? Fazer com que o CO2 passe do estado gasoso direto para o sólido, ele forma uma substância que é chamada de gelo seco. Por que o nome é gelo seco? Porque quando ele é retirado da temperatura baixa, onde ele fica para ser formado, ele não vira líquido, não passa pelo estado líquido, ele vai direto para o estado gasoso. Então não só sai a fumacinha, não derrete, não forma água, não molha a superfície onde o gelo fica. Por isso que o nome que foi dado é gelo seco. Então, gelo seco é gás carbônico no estado sólido. E aí ele sublima e vira um gás carbônico. Outro uso interessante é o uso nos remédios efervescentes. Sabe quando você vai tomar sua vitamina C e aí você bota aquele comprimido na água, ele fica borbulhando? Aquelas borbulhas são gás carbônico. É o gás carbônico que está saindo. Porque a reação química que acontece quando aquele comprimido entra em contato com a água libera gás carbônico, aí saem as bolhas. E o gás carbônico ele ajuda a manter a temperatura ideal para a vida no planeta. O calor, a gente vai estudar isso melhor também, se chama efeito estufa. O Sol esquenta a superfície terrestre e esse calor durante o dia também, mas principalmente durante a noite, ia se perder para o universo, para o ambiente, para o universo, para o cosmos. E esse calor não é perdido graças à quantidade de gás carbônico que tem na atmosfera. Funciona como se fosse um cobertor, como se fosse uma estufa. Então, o calor que a Terra recebe do Sol fica na atmosfera por mais tempo graças ao gás carbônico. Isso faz com que a Terra não seja gelada e aí a vida é possível graças a esse fenômeno. O quinto gás que a gente vai falar
é o vapor d'água. A gente já falou do nitrogênio, do oxigênio, do ozônio e do gás carbônico. Agora a gente está falando do vapor d'água. O vapor d'água, quando ele está em pequena quantidade no ambiente, a gente fala que o ar está seco. Se essa quantidade de vapor d'água for aumentando na atmosfera, o ar vai se tornando cada vez mais úmido. Então, o ar seco faz inclusive mal para a saúde, pode causar sangramento nasal, ressecamento de mucosa, enfim. E o ar úmido são as duas variáveis da quantidade de vapor d'água que a atmosfera pode apresentar em determinadas regiões. E o vapor d'água ele também ajuda a manter a temperatura da Terra ideal, assim como o gás carbônico. Então, o Sol esquenta a superfície terrestre libera esse calor, o gás carbônico e o vapor d'água também seguram esse calor por mais tempo aqui, para manter a Terra numa temperatura habitável pelos seres vivos. E o vapor d'água, quando condensa, ou seja, quando se transforma em água líquida, forma as nuvens. É isso mesmo, as nuvens são água líquida, só que uma quantidade que consegue ficar suspensa. Quando começa a acumular muita água líquida nas nuvens, fica pesado, né? E aí a água cai. E a gente chama de chuva. Esses não são os únicos gases da atmosfera. A gente tem vários outros gases, a gente podia passar dias aqui falando de gases da atmosfera, mas a gente vai falar só desses outros gases, sem dar muitos detalhes, só para você saber que eles existem. O gás hidrogênio, que mais uma vez é um gás que é formado por átomos que têm o mesmo nome que ele. Então, o gás hidrogênio é formado por dois átomos de hidrogênio. Tem os dois átomos de hidrogênio ligados um ao outro. E existe um conjunto de gases chamado de gases nobres. Por que eles recebem esses nomes? Porque eles não reagem, eles não realizam reações químicas com outras substâncias. Então eles foram chamados de gases nobres. O hélio, a sigla do átomo que forma o gás hélio é He. Repara aí, o H é maiúsculo e o E é minúsculo, tá? Aí você está falando do hélio. O gás hélio tem mais ou menos essa cor aí. Um outro gás nobre é o neônio. Sabe o neon? Então, o neon recebe esse nome porque ele é feito de gás neônio. Aquele gás que brilha, aquela luz que brilha, a luz neon, tem neônio dentro. E ela tem mais ou menos essa cor. Claro que existem variações e aí pode aparecer uma luz neon de outras cores, tá? O argônio que está aí nessa imagem, o AR, ele está misturado com prata para chegar a essa cor aí, senão não dá para ver direito. O criptônio, que é o KR, que tem essa cor que está aí. O xenônio, que é o XE, que tem essa cor aí meio azulada. E o radônio. O radônio ele é transparente, então não dá para ver. Mas aí tem um pedaço de granito que, dependendo da região, pode ser fonte de gás radônio. O radônio é usado em alguns tipos de exame, tipo ressonância magnética, essas coisas. Raio-X, tem uso de radônio em alguns desses equipamentos. Tá? Vou repetir, a quantidade de gases na atmosfera é muito maior do que essas que a gente viu, do que essa quantidade que a gente viu aqui nesses dois vídeos, mas acho que valem a pena ser tratados. A gente já viu aqui nesses dois vídeos, relembrando: nitrogênio, oxigênio, ozônio, gás carbônico, vapor d'água, o hidrogênio, agora nesse slide aí, e os gases nobres. Tá bom? A gente vai falar mais para frente aí, principalmente do gás carbônico, a gente vai falar de ozônio também em outros momentos do nosso ano letivo aí, tá bom? Espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Até a próxima. Obrigado.